Então, vamos agora resolver uma questãozinha da banca Sebrasp 2022, o examinador cobrando sempre tema que é muito recorrente. Pessoal, banca Sebrasp é um presente que a gente tem. Professor, eu não acho, me irritam, errado, anulam certo, mas é uma banca que trabalha com algo muito previsível, os conteúdos são recorrentes, então dá para treinar e se sair muito bem em provas da banca Sebrasp. Aí olha só o que o abençoado falou. Ele disse o seguinte: no último período do texto, o termo aquele exerce a função de sujeito da oração que conhece a justiça. Ele quer saber quem é o sujeito da oração e falou que o aquele é o sujeito desta oração que está aí na frente. E o que a gente vai ter de ter consciência nesse tipo de estrutura? Vamos ter de avaliar se o período é simples ou se o período é composto. Porque cada verbo tem o seu sujeito, cada verbo tem o seu complemento, então eu vou ter de olhar individualmente para cada verbo. Olha só como é que a gente vai analisar. Primeiro passo, pessoal, sempre nós vamos olhar para a estrutura, marcar os verbos. Está falando que aquele que conhece a justiça não pode deixar de agir de modo justo. E estão vendo que existiu uma palavra, elemento de altíssima periculosidade, que para a banca CESP não cai não, meu povo, despenca, que é a palavrinha que, muito previsível. Então, se eu encontrei verbo e verbo teve um que pelo meio do caminho, então eu já sei que é um período composto, eu vou ter de separar as estruturas. Como é que nós vamos separar? Pegando a ideia principal e a ideia secundária. Olha só, qual é a ideia central que nós temos aqui, pessoal? É que aquele não pode deixar de agir de modo justo. Vocês concordam comigo que esta é uma ideia intercalada? Ideia central, aquele não pode deixar de agir. Então, preste atenção. Quem é que não pode deixar de agir? É aquele. O aquele é sujeito? É, mas não é sujeito do verbo conhecer, conforme ele falou. Esse conhece já está em outra oração. Então, aquele é sujeito? É, mas é o sujeito desta oração principal e ele falou que era o sujeito da oração intercalada. Então, quem não pode deixar de agir é aquele, perfeito? Então, eu vou dizer de novo, aquele é sujeito? É, mas não é o sujeito do verbo que ele escolheu. É o sujeito de pode deixar de agir. Agora, vamos analisar internamente o que aconteceu. Olha para cá. Eu sei que você não tem dificuldade. Esse que eu olhei para trás é um nome, esse que é um pronome relativo. Todo pronome relativo é anafórico. Então, no lugar do que, a gente coloca aquele. Aí nós teríamos aquele conhece a justiça. Quem conhece a justiça? Aquele. Olha só que legal. A palavra aquele, dentro dessa estrutura, é o sujeito. Mas quem apareceu de fato dentro desta oração, que é a oração que ele escolheu, não foi a palavra aquele, foi o que. Então, o próprio que, pronome relativo, é que é o sujeito de conhece. Olha só, digo de novo, marquei verbo, separei as orações. Cada verbo tem o seu sujeito, tudo bem? Então, quem é o sujeito de conhece? É a palavrinha que, pronome relativo, que recupera a palavra aquele. Aquele é sujeito? É, só que é sujeito de outro verbo, não do verbo que ele pediu. Gente, a gente tem de tomar cuidado porque é comum o examinador pegar o referente do pronome relativo e falar que a palavra que está na oração principal, que é o referente do pronome relativo, é que exerce função dentro da oração subordinada adjetiva. Então, essa questão é verdadeira ou falsa? Falsa, beleza? Então, o sujeito, aquele é sujeito, é, mas é sujeito de outro verbo. Beleza? Então, fica a dica, pessoal, acompanhe-me nas redes sociais, acompanhe o meu blog, alinerise.com.br, vocês vão ver que tem sempre muito conteúdo de qualidade para você.